Agora a gente aciona o repórter Matheus Borges ao vivo, direto de Lagoa Formosa, com as principais informações. Oi, Matheus, boa noite. Olá, Jéssica, boa noite para você, boa noite, Ludmila, boa noite para você que está acompanhando o NTV News. Nós estamos ao vivo aqui de Lagoa Formosa porque hoje, nesta sexta-feira, o prefeito aqui da cidade baixou um novo decreto quanto às medidas em enfrentamento à Covid-19. Haja vista que nos últimos dias os números aqui no município aumentaram de uma forma desacelerada. O gestor do município acabou sofrendo algumas críticas e hoje acabou então baixando esse novo decreto que acabou dividindo as opiniões de quem mora, de quem tem seu estabelecimento por aqui. Inclusive, Matheus, a gente tem um material exclusivo ainda, né, sobre esse assunto. Antes da gente voltar com você e com mais informações, vamos assistir. Lagoa Formosa fica a aproximadamente 26 quilômetros de Patos de Minas. Nos últimos dias, a cidade apresentou ritmo acelerado nas confirmações de casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, além de óbitos provocados pela Covid-19. Na quarta-feira, a presidência da Casa de Repouso Confrade José do Nascimento informou por meio de nota que dos 46 idosos que residem na casa, 34 foram diagnosticados com coronavírus, 17 sintomáticos e outros 17 assintomáticos. Dos que testaram positivo, estavam 8 internados. 12 idosos testaram negativo para a doença e foram levados para uma ala afastada da instituição, onde serão posteriormente testados mais uma vez. Ainda, Lagoa Formosa apresentava em seu informe epidemiológico até terça-feira 11 óbitos em decorrência do coronavírus. Entretanto, no boletim de quarta-feira, o número apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde foi 5. Segundo nota emitida pela Prefeitura, o informe municipal foi alterado, levando em conta a divergência apresentada pelo Boletim do Estado, este que apresentava apenas 5 mortes em Lagoa Formosa. Pelo texto, a cidade foi orientada pela Superintendência Regional de Saúde que a diferença no número se refere a 6 óbitos que ainda estão sendo investigados. A situação tem tirado o sossego dos moradores do município. Tomando todos os cuidados, usando máscara, álcool em gel dentro do nosso estabelecimento, não adiantou. Pegando, eu passei para minha mãe e para meu pai, que deixa a gente assim muito triste, né? Eu já tive a doença. Eu, meu marido, meu filho, nós tivemos a doença, nós 3. Eu não sei te falar onde é que eu peguei, né? Porque farmácia aqui, a gente nunca fechou, né? Porque farmácia não pode fechar. Depois de inúmeras cobranças do jornalismo da NTV e mesmo não dando respostas sobre os problemas de forma imediata, nesta sexta-feira, o Poder Público baixou um novo decreto. Ao contrário do decreto número 521 de 2020, que vigorou em meio ao pior momento da pandemia no município, as novas regras determinam que bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias e disque bebidas deverão encerrar suas atividades até às 21 horas. Supermercados, mercearias, padarias, frutarias, açougues e afins devem funcionar de segunda a sexta-feira até às 7 horas da noite e sábados, domingos e feriados até o meio-dia. Mas será que as determinações apenas para alguns setores são justas e suficientes? Minha opinião é assim, devido assim à pandemia, um lado é bom, mas para nós comerciantes é muito ruim, sobre a carga de horários muito baixa, que relativo mais aglomerações de muita gente vir. É complicado, né? Quando, tipo assim, eu tive o Covid-19, mas ficou mais 10 dias fechado. Aí depois vem dessa carga horária ainda, reduz nosso meio de trabalho ainda, que é muito complicado. Já lançaram outros decretos aí, só que não houve punição, né? E se não haver punição, se não doer no bolso das pessoas, não vai adiantar nada. Porque os jovens, principalmente, eles não estão levando nada a sério. É luau todo dia, é aglomeração nos bares, na beira da lagoa, na praça. Sabe? A gente fica pensando assim, mas o pessoal que trabalha em roça e vai fazer suas compras fim de semana. Porque é o único horário que eles têm tempo é final de semana.
Como que vai ficar para eles? Eles podem matar serviço durante a semana para comprar? Não pode, sabe? Eu acho assim que fechou antes. A dificuldade para nós comerciantes é porque a gente tem que preparar, né, tudo de dia e depois o nosso movimento começa tipo 8h30. Então, 9 horas é a meia hora para a gente estar trabalhando. Mas hoje a gente tem que apoiar também, né? Matheus, volta aqui com a gente. Qual que é a sensação, qual que é o clima aí em Lagoa Formosa, principalmente entre os moradores, né? A gente vê que hoje é sexta-feira, as pessoas começam a se reunir nos barzinhos, que agora também vão ter horário de funcionamento reduzido. Olha só, Jéssica, conversando com algumas pessoas aqui de Lagoa Formosa, a sensação é de insegurança em meio a esse momento de pandemia e também de indignação, uma vez que alguns setores da cidade serão afetados por esse novo decreto e de outros não serão afetados, como por exemplo lojas de roupas, sapatos e por aí vai. Por exemplo, nós estamos nesse local aqui, onde é um dos locais mais movimentados de Lagoa Formosa. Como a gente pode ver, existem vários locais que abrigam os estabelecimentos aqui de Lagoa Formosa. Agora são 8 horas da noite e 9 minutos, a gente já começa a perceber uma movimentação por aqui. Mas daqui a 51 minutos eles devem fechar as portas porque eles não poderão trabalhar. E daí essa medida se estende a um pouco dos estabelecimentos, dos locais aqui de Lagoa Formosa e outros não serão afetados. Agora, Ludmila, eu me pergunto se é duas coisas. Primeiro, se essas medidas serão suficientes e se as pessoas também vão colaborar, né? São as questões que eu me faço, Jéssica, e até que eu queria saber aí para informar para a gente por que a prefeitura não quis mais uma vez gravar com a reportagem, as pessoas ligadas à Secretaria de Saúde, ao asilo, até para a gente saber da atual situação e informar aí a todos. Essa questão do decreto foi só aí ajustando questão de horário, depois de tanto a gente cobrar o que faria, foi meio que, olha aqui o decreto, é isso que nós vamos fazer. Aí aquela questão, naquele momento, em determinados horários, a Covid não circula e outros Covid circulando. É, no mínimo, uma brincadeira. E a gente sabe que tem dois problemas aí, questão de saúde, questão de vida e a questão da atividade econômica, que nós entendemos muito bem o sacrifício e como está difícil para a grande maioria das pessoas quando é a sobrevivência de seus negócios. A gente viu aí muitas pessoas fechando as portas, muitas pessoas ficando desempregadas. Mas, no momento, o sinal total de vermelho é pela vida, é pela prioridade da saúde da população. E será que restringindo apenas alguns horários será o suficiente? E mais, Matheus Borges, você tem alguma informação aí da Prefeitura de Lagoa Formosa, se ela vai intensificar as fiscalizações e haverá fiscais da Prefeitura aí verificando, porque a gente escutou uma denúncia de uma moradora na reportagem que você fez anteriormente, falando, olha, aqui em Lagoa Formosa a gente vê muitas pessoas não respeitando os decretos municipais. A gente percebeu, então, que um papel apenas não basta, e aí agora só ajustando questão de horário. A Prefeitura vai intensificar a fiscalização? Pela Bahia, essa foi uma das perguntas, um dos questionamentos que nós fizemos. E a informação que nós obtivemos era que nós procurássemos uma outra forma, a assessoria, através de e-mail ou de nota, para que a gente pudesse se ter essa informação, uma vez que o poder público não gravará mais entrevista. Essa foi a informação que nós obtivemos com o prefeito aqui de Lagoa Formosa. Uma vez, Ludmila Bahia, que se o município pretende adotar mais segurança aqui para todos os locais, nós podemos afirmar para vocês que estão acompanhando o NTV News que isso Infelizmente a gente teve um probleminha com o final do áudio do Matheus, mas o recado foi dado, né? Olha só, o que a gente entendeu disso aí. De novo,
vexatória, vergonhosa essa atitude da prefeitura de não vir aqui nesse momento. Do prefeito, a gente deu todo espaço e continua com as portas escancaradas para qualquer autoridade no município vir falar e se manifestar. Em uma história são diversos lados, e nós, estando aí há quase 30 anos no jornalismo, escutamos e temos a responsabilidade de ao menos perguntar a todos esses lados se querem ou não se manifestar. Continuamos com as portas escancaradas, não somente abertas, escancaradas para qualquer sujeito, para qualquer autoridade do município de Lagoa Formosa vir falar nesse momento de aflição, de agonia, de angústia, de medo da população. E ficamos, mais uma vez, sem resposta. A população, logicamente, cabe as medidas necessárias, cabe a tudo que a gente sabe com relação ao enfrentamento da Covid-19 para minimizar a questão da transmissão da Covid-19. Mas agora, aí, não sei se voltou o sinal com o Matheus para a gente ir finalizando também, Jéssica. Ok, voltou, Paula, Matheus. fica à vontade também para participar e se tiver mais informações. Ô, Matheus, mas a gente percebe que no local onde que você está, movimentação pequena nesse momento. Sim, Ludmila, nesse momento a movimentação de pessoas está bem tranquila, mas por vezes a gente consegue ver passando por esse local aqui diversos carros, por sinal, com som bastante alto. Então, esse local aqui, como nós conversávamos com algumas pessoas que trabalham aqui, a movimentação começa a partir de 8h30 da noite, mas a partir de hoje, eles terão que fechar às 9 horas da noite. O que podemos até mesmo deduzir, Ludmila Bahia, é que saindo deste ponto, as pessoas irão se locomover para outros locais. Uma vez também que nós não observamos, não constatamos por aqui fiscais da prefeitura. Complicado, né? Ludmila, você deixar também eu fazer uma observação, né? Ontem, pelo 30 Minutos, nós estivemos em Lagoa Formosa também, e como o Matheus adiantou na reportagem, né? As pessoas com quem ele conversou falaram muito a respeito de aglomerações, e a apreensão dos moradores, dos próprios comerciantes, é muito grande, porque eles não têm esse posicionamento aí por parte do poder público, falam muito a respeito da falta de fiscalização, que é uma coisa assim muito no papel, mas na prática não está funcionando. E aí, mais uma vez, nós também, eu posso até tirar print aqui se for necessário, as perguntas, as minhas ligações para a prefeitura, para o comitê de Covid lá de Lagoa Formosa, que até hoje, até esse momento, não foram respondidas também. Então fica aí a população de fato à mercê de saber o que fazer, de tomar as medidas por conta própria também. A gente lamenta tudo isso. E espera um diálogo, como eu falei, com informação, principalmente nesse momento tão delicado que a gente vive, é vital e fundamental. Mas a gente continua aí à espera que qualquer autoridade do município possa falar desse trabalho, porque em muitos momentos fomos acionados pela própria prefeitura para falar desse trabalho. Em algum momento até, Matheus Borges, você entrevistou algumas autoridades falando de ações exemplares no município, e muitas se disponibilizaram a falar. Nesse momento não, mas quem sabe no futuro a gente possa estabelecer um diálogo também com as autoridades, já que a gente percebe uma população sempre aberta à NTV, sempre receptiva, sempre carinhosa com a nossa população. Então, o nosso carinho, mais uma vez, a nossa manifestação de solidariedade a todas as famílias enlutadas, o nosso carinho e reconhecimento também aos profissionais que trabalham arduamente para salvar a população.